Escute bem, o Espírito Santo te trouxe até esse vídeo. Eu vou falar da palavra de Deus para você pela capacitação do Espírito Santo, tá? Sabe quando o texto solta? Sabe quando o Espírito, né? O Espírito, você está aqui meditando, o Espírito faz as letras brilharem, faz elas saltar e trazer a revelação dele. Olha aqui, Mateus capítulo 28 e o verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade, todo o poder, nos céus e na terra. Vamos entender aqui como que o Espírito Santo está falando. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, tá? Isso aqui não está falando a respeito apenas de lidar com demônios, de expulsar demônios, de curar enfermos. Não, não. Ele está dizendo, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, no céu foi dado a Jesus todo o poder. Então, ele é digno de louvor e de adoração nos céus. Todos se prostram diante de Jesus e o adora no céu. Da mesma forma, foi-lhes dado todo o poder na terra. Todos e tudo na terra se prostra diante dele e o adora. Entenda bem, tá? Entenda bem. Você precisa entender por etapas o que o Espírito Santo está dizendo aqui. Se foi dado todo o poder na terra, é sobre todas as coisas. Existe uma cura para o câncer. Eu não falo só o dom de cura de maravilha, não. Que por imposição de mão ou por uma palavra liberada de cura, falando com a enfermidade, ela sair, tá? Mas milhões e milhões de pessoas que não vão na igreja, que estão com doenças, com várias enfermidades, tá? E não são curadas. Aí você fala, e aí, onde que está a cura dessas pessoas? Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Se é dado todo o poder para Jesus, quando eu me achego de fato, não da minha forma terrena, não pela minha intelectualidade, não pela minha mente terrena, mas quando eu me achego a Jesus, ele começa a descortinar a cura para o câncer. Vamos lá. Tem alguém que estudou medicina, tem alguém que estudou a farmácia, tem alguém que estudou elaborar, fazer ali remédios, remédio para gripe, remédio para várias enfermidades. Existem vários remédios, para várias enfermidades mais fáceis de ser alcançado. Mas para o câncer, várias áreas do câncer ainda não foi descoberto. Foi dado a Jesus todo o poder nos céus e na terra. A intelectualidade nunca chega a Jesus. Nunca. Você nunca vai chegar a Jesus pela intelectualidade. Quando a palavra do Senhor vai dizer, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscareis de todo o vosso intelecto. Não. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscareis de todas as vossas emoções. Não. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso choro. Não. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscareis de todo o vosso coração. Por que coração? O coração vai falar da mente do Espírito, da mente de Deus. Existe a mente de Cristo em nós, sabe? Existe a mente de Cristo em nós. Quando os nossos olhos não conseguem mais ver o horizonte, o Senhor consegue, os olhos da fé ver. Quando os nossos olhos não veem mais saída, quando os olhos de fé é aberto, e quando eu falo de fé, eu não falo de lógica. A fé é sempre contra a lógica. A fé é sempre na contramão do intelecto. Então, quando Jesus está dizendo, todo o poder foi-me dado no céu e na terra, ele está dizendo, está escondido em mim. Está escondido em mim tudo o que a humanidade precisa. É tão
poderoso isso que vamos voltar nesse versículo novamente, mas vamos prosseguir um pouco. O 19, portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele vai afirmar, portanto, vão. Ele está dizendo, todo poder foi me dado no céu e na terra. Jesus estava liberando esse poder sobre os seus discípulos, discípulos maduros, discípulos que tinham andado com ele, discípulos que aprenderam a natureza de Deus, discípulos que aprenderam, sobre o Pai, por intermédio do Filho, aprendeu a natureza do Pai, aprendeu a natureza de Deus, e aprendendo a natureza de Deus, eles souberam, eles aprenderam como encontrar, como achar. Por isso que Mateus 7,7 vai falar a respeito, de bater e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Quando está falando de bater, é para aqueles que sabem que tem algo atrás da porta, está batendo para que possa se abrir, porque ele sabe que tem algo ali. Quando fala buscar, o buscar, a pessoa não sabe onde está, mas sabe que existe e começa a buscar. E o prazer do Pai é grande quando alguém está a buscar alguma coisa. Você já escondeu algum presente para entregar para o seu filho e falou, filho, tem um presente guardado aqui em casa, está em algum lugar. Aí você nem deixa muito escondido assim, porque o seu interesse é que ele encontre. Por isso que as coisas ocultas de Deus não é revelada para o mundo, é revelada para nós. Para nós, é para ser revelada para nós. Se a cura do câncer ainda não apareceu, é porque você, cristão, que trabalha na área da farmácia, na área que desenvolve ali comprimidos, desenvolve ali medicamentos, tá? Você tem procurado, você tem se esforçado intelectualmente. Então tem desenvolvido pouco, coisas que parece ser grande aqui na Terra e tal, uma coisa para gripe, para alguma enfermidade mais acessível, que tem várias outras formas de tratar elas também. Agora o câncer, Deus está à procura de alguém que entenda que todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra. E se você acessar, eu não estou falando só a respeito do câncer não, tá? Não estou falando só a respeito do câncer não, estou falando para você aí de uma cidade pequena, que você não vê saída, que você não vê oportunidade, e você pensa em sair para uma capital, para algum lugar. Se você entender que todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra, e se você pedir sabedoria a ele, tá? Ele vai dar. Deus não dá da sua sabedoria para o mundo, não. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. É isso que eu quero que você entenda. Os mistérios de Deus, tá? Os mistérios de Deus está escondido de propósito, tá? Está escondido de propósito. Por que está escondido de propósito? Eu vou ler aqui para você saber por que está escondido de propósito. Provérbios 25, verso 2. A glória de Deus é ocultar certas coisas. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. A glória de Deus, ou seja, a glória do Pai, está em esconder algo de propósito. E a glória, dos reis está em descobri-las. Quem é os reis aqui? Tá? Quem é os reis aqui? Se você olhar para Apocalipse, eu acredito que Apocalipse 1:6 vai falar a respeito disso. Mas de qualquer forma somos reis e sacerdotes. É um versículo que existe. Agora, eu vou olhar aqui rapidamente, porque eu quero que você
entenda isso aí. Porque se você começar a entender isso, você vai andar no poder de Deus. Você vai andar nas grandezas de Deus. Vamos ver aqui o verso 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus Pai. A Ele seja glória para todo sempre. Amém. E Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Então a glória de Deus está em esconder. E está escondido de todos, do mundo e dos filhos. Porém, para os filhos está escondido de uma forma acessível. Para o mundo está escondido mesmo. Tá? Eles são incrédulos. Eles não têm interesse nenhum de buscar em Deus a descoberta para as coisas grandiosas. Tá? Para as coisas grandiosas. Então, em Deus estão os mistérios para todas as coisas. E vamos lá, e o versículo está dizendo: portanto, vão, faça discípulos de todas as nações. Não pensa que porque você se acha um servo de Deus, você vai para as nações de qualquer forma, achando que vai impactar. Impactar como? Se você não buscou de todo o coração, não com o intelecto. Não adianta ir para as nações pelo intelecto. Não adianta. Não adianta. Não vai impactar as nações. Não vai impactar as nações. Quando falamos das nações, falamos de reis, falamos de governantes que estão, vários deles, com perguntas sem respostas. Com várias perguntas sem respostas. Se você não for debaixo do poder do Espírito, com a mente de Cristo, com a mente de Cristo, guiado pelo Espírito, você não vai conseguir responder nenhuma das perguntas sem resposta deles. Não vai entender por que a nação deles não prospera, não vai conseguir explicar para eles, não vai conseguir explicar sobre vários dilemas, sobre várias percepções erradas sobre o mundo, sobre tudo. Você não vai ter resposta. Aí Jesus está dizendo: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele está dizendo: foi-me dado, está em mim. Agora, se vocês estiveres em mim e minhas palavras estiveres em vós, entenda, se estiveres em mim, as minhas palavras. Quando fala das palavras, não fala de uma leitura da Bíblia, não. Fala de um estilo de vida. Fala de você ler a Bíblia ao ponto de você não saber se você é a Bíblia ou se a Bíblia é você. Se você está nela ou se ela está em você. Eu não estou dizendo a respeito de memorizar toda a Bíblia, não. É você começar a entender a natureza de Deus aqui nessas palavras. A essência de Deus aqui nestas palavras. Encontrar o coração de Deus aqui nestas palavras. E o seu coração se converter no coração dele ao ponto de você sair na rua não mais com os teus olhos. Existem vários textos na Bíblia que é incompreendido, que as pessoas não compreendem quando falam: se a tua mão direita te faz pecar, corte-a. Quando está dizendo de cortar a mão direita, está dizendo a sua mão direita está sendo uma mão terrena, está sendo uma mão intelectual, está sendo uma mão que pensa com a mentalidade terrena, que pega as coisas e guarda as coisas, que recebe coisas ilícitas para tentar se enriquecer com medo de algum dia vir alguma crise e você perder. Então, se perder muita coisa por ter acumulado de forma errada, ele está dizendo: eu sou a tua garantia. Então não se preocupe, não venha se preocupar com o dia do amanhã. A preocupação é incredulidade e é pecado. Deus quer que você se ocupa no hoje. Ocupar. Está fazendo algo, mas algo que está diante de você, algo que está ao seu alcance. Agora,
o que não está sobre o teu alcance, você pega aquilo e acaba se preocupando, né, com aquilo que Deus já preparou, com aquilo que está, né, na ocupação de Deus. Deus está no passado, no presente e no futuro. Eu estou no presente. No momento que eu tento estar no futuro, eu tento invadir a soberania de Deus, os atributos de Deus. Eu tento tomar para mim os atributos de Deus, de onisciência, onipresença, onipotência. Não, isso só pertence a Deus. O que pertence a mim é o poder do hoje. É o poder dele do hoje, de desenvolver hoje, de fazer o agora. Agora, eu não sei o que você quer, o que você precisa em Deus. Mas eu te digo uma coisa, você não vai receber nada de Deus, nada que seja poderoso no seu intelecto, no seu intelecto. O seu intelecto está preocupado mais com amanhã, ao ponto de você não conseguir viver o hoje, ao ponto de você não conseguir ter uma intimidade com ele agora, porque você está com medo e preocupado com amanhã. Será que Jesus vai arrebatar a igreja quando? Eu acho que já está perto. Ei, isso não é obrigação sua nem minha, de ficar preocupado, de levantar teologia, de pré, de pós. Não, isso não cabe a mim nem a você. O que cabe a mim é você ir de fazer discípulo. Mas para ir fazer discípulo, você precisa entender o poder de Jesus, o poder dele para revelar as intenções do coração do homem, o poder dele para descortinar as preocupações dos governos aí. Porque se você for ouvido no meio dos grandiosos aí da terra, dos perdidos, muitos vão voltar, muitos outros perdidos vai voltar os olhos para você, e aí onde a mensagem de Jesus vai casar. Porque você foi uma resposta para uma pessoa da mídia que estava perdido, que estava sem direção. Você foi resposta para um governador de algum estado do Brasil, para algum rei de algum país, para o presidente. Por quê? Porque ninguém conseguia resolver, ninguém sabia qual o caminho, qual a solução. E no momento que olhou o seu histórico, que ouviu falar a respeito de você, que você é uma pessoa que anda no poder e na sabedoria de Deus, que qualquer sonho, qualquer visão, qualquer coisa que possa vir, e ninguém, nenhum mago, nenhum entendido, nenhum teólogo, nenhum cientista, nenhum filósofo conseguiu trazer uma direção e ver que você tem a direção, porque de fato você precisa ter. Você precisa ser a resposta para esse mundo. Sabe o que vai acontecer? O evangelho vai virar uma bomba. Todos vão entender que a sabedoria de Deus, ela esmiuça tudo. Ela tira o jugo, ela espedaça o jugo. Ela traz esperança. Ela faz chover onde não chove. Ela traz pão para o sedento. Ao ponto da rainha de Sabá, incrédula, ficou sem palavras diante da sabedoria que tinha sobre a vida de Salomão, a sabedoria do alto, sabedoria de Deus. Ou seja, o mundo se calou diante de Salomão. O mundo se cala diante de um povo, de uma igreja cheia do poder e da unção do Espírito. Quer calar o mundo? Ande no poder do Espírito. E andar no poder do Espírito é parecer um tolo para o mundo, é parecer um louco para o mundo, é parecer um desorientado para o mundo. Mas é esses desorientados que dá direção, é esses desorientados que encontra cura para o câncer, é esses desorientados
que traz solução para uma política sem direção, para uma administração sem direção. Só Deus pode resolver o caos do mundo. E eu encerro falando algo para você, tá? Portanto, vão, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Ei, o que eu ordenei a vocês, ele não está dizendo o que eu ordenei ao mundo. Eu não revelei a minha grandeza, os meus mistérios para o mundo. Não, eu revelei para vocês. Ide e traga luz para eles. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês. Eu quem? Aquele que tem todo o poder. Aquele que tem todos os mistérios de Deus revelado em Cristo. Então, tudo que o mundo precisa, nós devemos ser a resposta. Devemos, no mínimo, ter a resposta. Ah, então quer dizer que eu vou descobrir a cura para o câncer? Você pode. Você pode. Mas você vai orientar, o correto é você orientar as pessoas que trabalham nessa área. Mostrar para elas que em Deus existe o caminho para descobrir. Aí quando você alcançar uma dessas pessoas, você vai orar com ela. Falar, você trabalha na área da farmácia? Você é uma dos especialistas da ciência que desenvolve remédios? Sim. Então vamos orar. Vamos pedir a Deus o caminho para descobrir. Olha, e nem vai demorar. E nem demora. Quando você descer em oração, clamando a Ele, buscando nele. Eu sei que essa pregação parece ser loucura para muitos, tá? Mas para aqueles que são de Deus, é o poder. É o poder. Você é convidado, você que ficou aqui até agora, para se inscrever nesse canal, tá? Assinar o sininho das notificações, para nunca perder aquela mensagem que salta daqui. O meu objetivo é deixar claro para você que essa mesma palavra pode saltar para você e você ter um entendimento pleno de Deus. Não ande preocupado, somente se ocupe naquilo que está sobre as tuas mãos e faça o hoje. Fazendo hoje o que Deus te ordenar para fazer hoje, Ele vai confiar a você no amanhã, se o amanhã chegar, o que tiver para fazer no dia do amanhã.